Você já se sentiu sem energia, desmotivado ou preso em um ciclo mental que não sabe como quebrar? Não é preguiça, não é falta de capacidade, é química, e hoje você vai aprender como retomar o controle, porque o seu bem-estar mental e emocional não depende do acaso, mas sim do que você faz todos os dias para ativar a dopamina, essa molécula que acende sua motivação, seu foco e sua alegria de viver. Este não é apenas mais um vídeo, é um guia prático e poderoso para despertar o melhor de você de dentro para fora. E uma vez que você entenda isso, nada mais vai te parar. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo até os comentários e escreva esta frase: hoje eu escolho mudar meus pensamentos, sou estoico. Escreva com intenção, com compromisso, como uma declaração firme. Porque ao escrevê-la, você não apenas compartilha, você grava essa ideia na sua mente. E com cada palavra, começa a reprogramar seu subconsciente para assumir o controle da sua realidade. Número 1. Redesenhe seus padrões cerebrais a partir do que você pensa e de como vive isso emocionalmente. Seu cérebro não está quebrado, está programado. E aquilo que foi gravado com repetição pode ser substituído por uma nova repetição, mais consciente, mais poderosa. Pense por um momento quantas vezes por dia você reage da mesma forma, pensa as mesmas coisas e sente as mesmas emoções sem perceber. Isso não é coincidência, é programação. Seu cérebro memorizou uma identidade, uma rotina emocional, uma forma automática de ser. Mas essa identidade não é fixa, é maleável e pode ser transformada. Cada pensamento que você repete, cada emoção que sustenta, fortalece um caminho neural. É como se o cérebro dissesse: isso é importante, vou facilitar para repetir amanhã. Mas o mesmo vale ao contrário. Toda vez que você interrompe um padrão automático e escolhe conscientemente como pensar, como sentir, como agir, está criando um novo caminho. No início, parece desconfortável, estranho, até falso. Mas isso faz parte do processo de reprogramação. É aqui que entra o poder de visualizar com clareza e emoção o futuro que você deseja. Não basta ter um sonho vago ou uma esperança indefinida. Você precisa de uma visão concreta, uma experiência mental vivida com tanta intensidade que seu cérebro comece a acreditar que aquilo já faz parte da sua realidade. Porque o cérebro não distingue o que você imagina de forma vívida daquilo que você vive fisicamente. Então, se você treina sua mente para sentir como se já estivesse vivendo essa vida que deseja, seu corpo começará a se alinhar com essa frequência emocional e mental. Comece dedicando alguns minutos a cada manhã para fechar os olhos e se ver nesse futuro ideal. Não apenas veja, sinta como você respira quando se sente livre, como você caminha quando confia totalmente em si mesmo, quais emoções preenchem o seu dia quando você vive com propósito e alegria. Quanto mais clara e intensa for essa prática, mais real ela será para seu cérebro. E quanto mais você repetir, mais rápido os velhos hábitos mentais começarão a se dissolver. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas continuam pensando e sentindo como sempre. E isso é impossível. Você não pode criar uma nova realidade com as emoções do seu eu antigo. Precisa se tornar o tipo de pessoa que já vive essa nova vida, mesmo antes dela chegar. Agir como se não é se enganar, é se alinhar com seu potencial. Imagine que você está em uma ponte. De um lado, quem você tem sido. Do outro, quem você pode se tornar. A única forma de atravessar é agindo como se já estivesse do outro lado. Quais decisões essa sua nova versão tomaria? O que ela recusaria? O que ela ousaria fazer? É isso que começa a moldar o seu novo caminho. O estoicismo nos lembra de algo fundamental. Não somos escravos das circunstâncias, mas das nossas percepções. E se você puder mudar o que percebe como possível para si mesmo, poderá mudar seu destino. Os estoicos falavam da importância do domínio próprio e do cultivo de uma mente racional. Hoje, a neurociência confirma é possível ensinar o cérebro a pensar diferente, a sentir diferente e, portanto, a viver diferente. Então a pergunta não é se você pode mudar,
mas se está disposto a praticar essa nova identidade todos os dias. Não se trata de ser perfeito, e sim de agir com intenção. Um pensamento diferente ao acordar, uma emoção diferente diante de um desafio, uma decisão diferente diante da dúvida. Cada uma dessas pequenas escolhas reprograma sua mente. A verdadeira mudança não se parece com um grande salto. Ela se parece com uma série de escolhas invisíveis, mas poderosas. E essas escolhas são suas. Você não precisa esperar que o mundo externo mude. Precisa começar por dentro. Porque quando você muda seu estado interno, o mundo começa a refletir essa mudança. Torne simples. Comece imaginando uma versão melhor de você. Depois, haja como se já fosse essa versão. Dia após dia. Emoção após emoção. Repita a experiência interna até que ela seja mais familiar que a anterior. Até que o seu velho eu não tenha mais espaço para ficar. Você é livre para escolher novos pensamentos. Livre para cultivar novas emoções. Livre para viver uma vida diferente. E tudo começa com o que você decide pensar hoje. Número 2. O exercício físico estimula o córtex pré-frontal e melhora o estado de espírito. Quando você sente que o mundo está pesado, que os pensamentos se acumulam, que a ansiedade virou rotina e a motivação desapareceu, existe uma ferramenta que sempre esteve ao seu alcance: o movimento. E não estou falando apenas de transformar o corpo, mas de despertar a mente. O exercício físico é muito mais do que uma prática para parecer bem. É medicina para a alma, um impulso direto para o seu cérebro, uma forma poderosa de regular as emoções e recuperar clareza quando tudo parece confuso. Cada vez que você movimenta o corpo, o fluxo sanguíneo no cérebro aumenta, principalmente no córtex pré-frontal, a região responsável pelo julgamento, tomada de decisões e controle emocional. Essa área precisa estar ativa se você quer decidir melhor, parar de agir por impulso e manter a calma quando tudo ao redor parece caótico. E nada estimula essa região como o exercício. Além disso, durante a atividade física, você libera endorfinas, substâncias químicas naturais que provocam sensação de bem-estar, motivação e alívio. É como se ao se movimentar o corpo lembrasse ao cérebro que está vivo, que é forte, que pode continuar. É por isso que após um treino, tudo parece mais fácil de lidar. Os problemas não desaparecem, mas você se torna maior do que eles. E não precisa complicar. Não é necessário ir a uma academia cara ou seguir a rotina de um atleta profissional. Bastam 30 minutos de movimento consciente. Caminhar em ritmo acelerado, correr, dançar, fazer yoga ou até uma série de alongamentos bem feitos já é suficiente. O importante é que isso se torne um hábito inegociável, como escovar os dentes. Porque a sua mente precisa disso tanto quanto o seu corpo. Cada vez que você escolhe se mover, está escolhendo cuidar da sua saúde mental. Está treinando não apenas os músculos, mas também o foco, o estado emocional e a capacidade de resiliência. Está regulando o cortisol, o hormônio do estresse. Está equilibrando a dopamina e a serotonina, que elevam o humor. Está fazendo seu cérebro funcionar melhor, literalmente. E isso tem impacto em todas as áreas da sua vida. Você pensa com mais clareza, responde com mais serenidade, age com mais consciência. O exercício não muda apenas o físico, muda sua mentalidade. É uma mensagem que você envia a si mesmo todos os dias: estou comprometido com o meu bem-estar, sou capaz de fazer algo difícil, eu escolho avançar. Muitas vezes buscamos clareza em livros, conselhos ou meditações. Tudo isso ajuda. Mas se você não está movimentando o corpo, está deixando de usar uma das ferramentas mais poderosas que existem para reequilibrar a vida de dentro para fora. O corpo é o veículo da alma. E quando você o ativa, tudo dentro de você se organiza. Os estoicos sabiam disso. Eles falavam do domínio do corpo como parte essencial do domínio da mente. Sabiam que uma mente clara precisa de um corpo forte. E que a autodisciplina começa no corpo antes de se transferir para o pensamento. Para eles, o exercício era uma prática de virtude, de controle, de preparação, não só para estar em forma, mas para estar pronto. Então não espere estar motivado, não espere ter tempo, não espere que tudo se encaixe, mexa-se. Hoje, nem que seja um pouco, mesmo sem vontade,
mesmo cansado, especialmente se estiver cansado, porque é justamente nesses momentos que o seu corpo e a sua mente mais precisam. E quando terminar, vai perceber que sua mente respira de outro jeito, que os pensamentos se acalmam e o ânimo renasce. Transforme o exercício em um encontro consigo mesmo, não como punição, mas como presente, como uma forma de se reconectar com a sua força interior, de liberar a tensão acumulada, de voltar para o momento presente. E faça isso todos os dias, porque todos os dias sua mente precisa ser cuidada, alimentada, fortalecida. Aquilo que começa como um ato físico, vira uma transformação mental. E se você for constante, verá como tudo dentro de si começa a se organizar, não por mágica, mas por biologia, não por sorte, mas por escolha. Porque quando você escolhe se movimentar, está escolhendo sua paz, seu foco e seu poder. E essa é uma decisão que muda vidas. Número 3. Consumir alimentos ricos em nutrientes essenciais beneficia o cérebro e o bem-estar emocional. O que você come não afeta apenas o seu corpo, também molda a sua mente. Seus pensamentos, sua memória, seu estado emocional, tudo isso está profundamente conectado com o que você decide colocar no prato todos os dias. A ciência já confirmou: o cérebro é um órgão faminto e, se for alimentado corretamente, ele te recompensa com clareza, equilíbrio emocional e capacidade de aprendizado. Mas se você o negligencia, ele também dá sinais. Fadiga mental, ansiedade sem motivo aparente, dificuldade de concentração, pensamentos negativos repetitivos. Muitas vezes não são apenas emocionais, são nutricionais. O cérebro é composto, em grande parte, por gordura e precisa de ácidos graxos essenciais para funcionar bem. É por isso que os ômega 3 são tão importantes. Estão presentes em alimentos como nozes, peixes de água fria, sementes de chia e linhaça. Esses nutrientes ajudam a manter as membranas celulares flexíveis, melhoram a comunicação entre os neurônios e contribuem para a produção de neurotransmissores que regulam o humor, como a serotonina. Quando esses nutrientes faltam, tudo se desequilibra. Mas não se trata de seguir uma dieta perfeita. Trata-se de fazer escolhas conscientes, pequenas e consistentes. Acrescentar um punhado de nozes no café da manhã. Trocar lanches ultraprocessados por sementes ou frutas. Adicionar azeite de oliva extra virgem às saladas. Beber água com limão no lugar de refrigerantes. São decisões simples, mas poderosas, que transformam sua energia e sua mente de dentro para fora. Um dos alimentos mais completos para a saúde cerebral são as nozes. Elas contêm antioxidantes, vitamina E, gorduras saudáveis e compostos que estimulam a neurogênese, a criação de novos neurônios. Estudos mostram que pessoas que consomem nozes com frequência têm melhor desempenho em testes de memória e aprendizado, além de apresentarem menos sintomas de depressão ou fadiga mental. É um alimento pequeno com um impacto imenso. O magnésio, por sua vez, é outro mineral essencial que muitas pessoas ignoram. Ele ajuda a acalmar o sistema nervoso, regula o sono, reduz a ansiedade e melhora a função cognitiva. Está presente em alimentos como amêndoas, espinafre, abacate e chocolate amargo de boa qualidade. Se você sente que sua mente está sempre acelerada, incluir magnésio na alimentação pode ser um divisor de águas. E não podemos esquecer da vitamina E, um antioxidante fundamental que protege as células cerebrais do envelhecimento. Pode ser encontrada em sementes de girassol, óleos vegetais naturais e castanhas. Consumida regularmente, essa vitamina pode ajudar a preservar a agilidade mental com o passar dos anos. Seu bem-estar emocional também depende diretamente daquilo que você come. O intestino, muitas vezes chamado de segundo cérebro, produz cerca de 90% da serotonina do corpo. Esse hormônio é o que regula o humor, a motivação e a sensação de paz interior. E essa produção está profundamente ligada ao tipo de alimentação que você mantém. Quando você se alimenta bem, seu humor se estabiliza. Quando come mal, tudo se torna mais instável e difícil de lidar. Não é mágica, é ciência, e está ao seu alcance. Do ponto de vista estoico, cuidar do corpo,
e, portanto, da alimentação, faz parte do dever consigo mesmo. Os estoicos não buscavam prazeres passageiros nem comiam por capricho. Alimentavam-se com propósito, para fortalecer seu principal instrumento, o corpo e a mente. Sabiam que um corpo doente ou negligenciado obscurece a razão. E para eles, viver bem era viver com clareza, com razão e com virtude. Por isso, transforme sua alimentação em um ato de autocuidado e sabedoria. Não se trata de seguir uma dieta da moda, mas de construir uma relação mais consciente com o que você consome. Pergunte se isso me nutre, isso me ajuda a pensar melhor, a sentir melhor, a ser mais forte. Quando você entende que cada mordida pode ser um investimento na sua saúde mental e emocional, começa a comer com outra intenção. Não por restrição, mas por compromisso consigo mesmo. Porque você merece clareza, energia, foco e equilíbrio. E você não precisa mudar tudo de uma vez. Apenas comece. Acrescente algo bom hoje. Mude um hábito pequeno amanhã. Com o tempo, sua mente se tornará mais leve, suas emoções mais estáveis e sua vida mais plena. Porque quando você nutre bem o seu cérebro, tudo em você funciona melhor. Lembre-se disso, não é apenas o que você pensa que muda a sua vida. É também o que você come. Porque a sua alimentação molda sua mente. E a sua mente molda sua realidade. Número 4. Substituir o diálogo interno negativo por um positivo. A sua voz interior pode ser o seu pior inimigo ou seu maior aliado. Não se trata do que os outros dizem sobre você, mas sim do que você diz a si mesmo quando ninguém mais está ouvindo. Porque essa conversa silenciosa, que acontece dentro da sua cabeça todos os dias, molda como você se sente, como age, que decisões toma e até que tipo de vida constrói. E muitas vezes, sem perceber, convivemos com uma voz que nos limita, nos sabota, nos julga, nos repete que não somos suficientes. O diálogo interno negativo não é inofensivo. Ele se torna um hábito, uma espécie de programa automático que roda sem que você perceba. Toda vez que você diz não sou capaz, vou fracassar, isso não é para mim, está ativando rotas neurais que reforçam essa insegurança. E quanto mais essas frases se repetem, mais reais parecem. Não porque sejam verdadeiras, mas porque o seu cérebro aprende a aceitá-las como tal. Mas aqui está o poder, aquilo que foi gravado com repetição, pode ser reprogramado com uma nova repetição. Você pode ensinar sua mente a falar com você de forma diferente, com mais compaixão, mais reconhecimento, mais firmeza. Não se trata de se enganar, mas de lembrar a si mesmo o que é verdadeiro e construir uma narrativa que te fortaleça, em vez de te afundar. A prática é simples, mas exige intenção. Cada vez que perceber um pensamento negativo, como sempre estrago tudo, ou ninguém me valoriza, pare, respire. E substitua por 3 afirmações positivas e reais que te tragam de volta ao centro. Pode ser algo como estou aprendendo e melhorando a cada dia, meu valor não depende da opinião dos outros, tenho o direito de recomeçar. Faça isso mesmo que não sinta como verdade no início, porque o importante não é o que você sente agora, mas o que está plantando para sentir amanhã. Sua mente está ouvindo, sempre. E se ela escuta apenas julgamentos e dúvidas, não pode florescer. Mas se recebe afirmação, direção e carinho, começa a se transformar. E isso se nota. Sua energia muda. Sua postura muda. Sua maneira de encarar a vida muda. Não por mágica, mas porque você mudou sua forma de pensar. Imagine como seria o seu dia se cada erro não fosse motivo para se destruir, mas uma chance de se tratar com paciência. Imagine que, ao invés de se comparar com os outros, você escolhe reconhecer o quanto já avançou. Imagine que essa voz interna se torna sua treinadora, não sua juíza. Essa é a meta. O estoicismo nos ensinava a não nos deixarmos arrastar pelas opiniões externas, e nem mesmo pelos pensamentos automáticos. Eles diziam que o sábio é aquele que treina sua mente para distinguir entre o que pode e o que não pode controlar. E entre as coisas que estão sob nosso controle está a narrativa que contamos a nós mesmos. Epicteto dizia, o que perturba o homem não são as coisas em si, mas a opinião que ele tem delas.
E isso também vale para as opiniões que você tem sobre si mesmo. Mude essa percepção e você muda sua realidade emocional. O desafio é estar consciente, observar com atenção como você se trata nos momentos difíceis, no erro, na rejeição, no fracasso. Porque é aí que se constrói a verdadeira autoestima. Não quando tudo está bem, mas quando tudo se abala e você escolhe não cair junto. Faça do diálogo interno positivo um ritual. Escreva afirmações no espelho. Grave sua própria voz dizendo as frases que você precisa ouvir. Repita todas as manhãs: sou capaz, estou evoluindo, mereço o melhor. E diga em voz alta se puder. Porque as palavras têm poder e a sua mente precisa escutá-las claramente. O que você diz a si mesmo todos os dias é como a água que você derrama no jardim interior. Se for água limpa, suas raízes se fortalecem. Se for água suja, suas flores murcham. E você decide que tipo de jardim quer cultivar. Não subestime o poder de uma frase. Uma única frase pode te resgatar de um ciclo negativo. Uma única frase pode mudar o rumo do seu dia. Por isso, escolha bem suas palavras. Elas são o alimento da sua mente. E se forem escolhidas com sabedoria, sua vida inteira começará a florescer. Número 5. Podemos treinar a concentração e a calma com exercícios mentais simples. Sua mente pode ser seu refúgio ou sua tempestade. E o mais poderoso é que você não precisa mudar o mundo para encontrar paz. Só precisa aprender a treinar sua atenção. Porque onde você coloca seu foco, é para lá que vai sua energia, seus pensamentos, suas emoções. A maioria das pessoas vive com a mente pulando de um pensamento para outro como um macaco inquieto, sem direção, sem controle. E depois se perguntam por que estão tão cansadas, dispersas, estressadas ou paralisadas. Mas a concentração não é um dom que alguns têm e outros não. É uma habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser treinada. Você pode fortalecer sua atenção assim como fortalece um músculo, com prática diária, simples e consciente. E o melhor, você não precisa de ferramentas, nem de tecnologia, nem de ambientes especiais. Só precisa de si mesmo, da sua respiração e da sua presença. Comece com algo básico. Olhe ao seu redor. Nomeie mentalmente ou em voz baixa 5 coisas que você pode ver. Depois, 5 sons que consegue ouvir. Em seguida, 5 sensações que percebe no seu corpo. O que você está fazendo é trazer a mente para o momento presente, ancorá-la na realidade, romper o fluxo automático de pensamentos. É um lembrete: você está aqui, agora, e é você quem escolhe para onde direciona sua atenção. Outro exercício poderoso é a varredura corporal. Feche os olhos. Leve sua atenção lentamente para cada parte do corpo. Comece pelos pés, depois as pernas, as costas, o abdômen, os braços, o rosto. Não é preciso fazer nada além de sentir, reconhecer, habitar o seu corpo. E enquanto faz isso, respire fundo, de forma suave e consciente. Essa respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por te relaxar, clarear os pensamentos e restaurar a calma. Esses exercícios, por mais simples que pareçam, têm efeitos profundos. Ativam ondas cerebrais que favorecem a concentração, reduzem o estresse e melhoram o desempenho mental. Não é preciso praticar por horas. 5 a 10 minutos por dia já bastam, mas com consistência. Porque a mente não muda com esforço esporádico, e sim com repetição intencional. E quando você incorpora essa prática na sua rotina, começa a perceber a diferença. Você deixa de se sentir aprisionado no barulho mental e passa a se mover com mais direção, mais equilíbrio. Aprende a responder, não apenas reagir. A escolher seus pensamentos em vez de ser arrastado por eles. O estoicismo já compreendia isso muito antes da ciência moderna. Para os estoicos, governar a própria mente era o primeiro passo para a liberdade. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E isso inclui a capacidade de manter o foco, permanecer presente, não ser escravo das distrações nem do caos interior. O treino do autodomínio sempre começava na mente.
Os estoicos se exercitavam diariamente para observar os próprios pensamentos, examinar as reações e fortalecer o caráter. E faziam isso em silêncio, em contemplação, em presença. Sabiam que quem controla sua atenção, controla o seu destino. Hoje, mais do que nunca, em um mundo cheio de estímulos, notificações e pressa, recuperar sua atenção é um ato de rebeldia. É dizer ao mundo: eu escolho onde coloco o meu poder. E quando você treina sua mente para se concentrar e se acalmar, tudo na sua vida começa a se alinhar. As decisões se tornam mais claras, as emoções mais equilibradas, e sua energia mais direcionada. Transforme isso em um ritual. Ao acordar, em vez de correr para o celular, pare por um minuto e respire. Observe ao seu redor. Nomeie o que vê. Sinta seu corpo. Antes de dormir, ao invés de se encher de preocupações, feche os olhos e percorra seu corpo com atenção. Respire. Solte. Volte para si. Sua mente é como um jardim. Se você não escolher o que plantar, crescerá mato. Mas se cultivá-la com intenção, florescerão a clareza, a calma e a força. Você não precisa de nada externo, apenas da decisão de treinar sua atenção. Porque quando sua mente aprende a focar, você aprende a viver. Número 6. A autoestima e as emoções positivas podem ser fabricadas e reativadas no cérebro. Seu cérebro tem o poder de fazer você se sentir forte, capaz e confiante, mesmo nos momentos em que mais duvida de si. Você não precisa esperar que tudo ao redor esteja em ordem para se sentir bem consigo mesmo. Pode fabricar, de dentro para fora, as emoções que precisa para avançar. Porque sim, sua autoestima e seus estados emocionais positivos não são presentes ocasionais. São uma capacidade interna que você pode ativar à vontade, se souber como. O cérebro funciona por padrões. Cada emoção que você sente, cada estado mental que experimenta, vem acompanhado por uma frequência elétrica e uma combinação química que sua mente já conhece. Isso significa que, se em algum momento você já se sentiu forte, corajoso, inspirado ou cheio de confiança, pode sentir tudo isso de novo. Pode recriar, pode reativar. E a ferramenta para isso está em algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso quanto sua memória emocional. Quando você se lembra com intensidade de uma situação em que se sentiu pleno, bem-sucedido ou no controle, não está apenas acessando um pensamento, está revivendo um estado. O cérebro não distingue o que está acontecendo agora daquilo que você imagina com clareza emocional. Por isso, se você pratica trazer de volta essas emoções com vivacidade, seu corpo começa a produzir as mesmas reações fisiológicas e químicas, como se estivesse vivendo aquilo novamente. Isso é algo que você pode fazer a qualquer hora do dia. Feche os olhos. Respire fundo. Lembre-se de um momento em que se sentiu imparável. Visualize os detalhes. Onde você estava, o que fez, o que pensou, como se sentia por dentro. Sustenha essa imagem, deixe-a tomar seu corpo, e respire dentro dessa emoção. Você está ensinando sua mente a voltar para esse estado quando precisar, e quanto mais praticar, mais rápido conseguirá acessá-lo. Sua autoestima se fortalece porque você está se lembrando de quem já foi e de quem pode voltar a ser. Sua autoestima não depende de fazer tudo certo hoje ou de receber elogios de alguém. Ela se constrói com decisões internas, com escolhas conscientes, com o compromisso diário de se tratar com respeito, de se visualizar com força e de se lembrar que você não está começando do zero, está apenas se reconectando com sua essência. Esse tipo de visualização não é ilusão, é treinamento. Assim como um atleta repete mentalmente sua rotina antes da competição, você pode repetir mentalmente seus momentos de grandeza antes de enfrentar um desafio. E ao fazer isso, sua mente se programa para agir com mais confiança, mais clareza e mais poder interior. O estoicismo sempre ensinou que não devemos depender do mundo exterior para ter paz interior. Eles diziam que o sábio se treina para encontrar força dentro de si mesmo, sem precisar de aplausos ou condições perfeitas. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos.
E hoje a neurociência confirma seus pensamentos podem mudar seu estado físico, emocional e mental. Portanto, se você quer construir uma autoestima sólida, comece treinando sua mente para sentir o que já sabe sentir. Não espere que a vida lhe dê uma razão para acreditar em si mesmo. Seja você quem entrega essa razão, todos os dias, com memória, com intenção, com emoção. Faça disso parte da sua rotina. Ao acordar antes de enfrentar o mundo, feche os olhos por um momento. Lembre-se de quem você é quando está na sua melhor versão. Reviva essa cena, ative essa frequência, e então levante-se a partir disso, com esse estado no seu corpo, na sua mente, na sua energia. Você não está fingindo, está treinando, está reprogramando, está reivindicando seu poder pessoal. Sua mente é sua aliada. Se você aprende a ativá-la, a direcioná-la, a alimentá-la com emoções que já viveu, então não há situação capaz de te derrubar por dentro, porque você já sabe como fabricar sua força, como acender sua luz, como voltar para si mesmo, quantas vezes forem necessárias. Número 7. A bondade e ajudar os outros geram um aumento natural e duradouro de dopamina. Ser bondoso com os outros não é apenas um ato nobre, é também um ato profundamente inteligente. Ajudar, doar, demonstrar empatia, ouvir com atenção ou oferecer apoio a alguém não transforma apenas a vida do outro, transforma a sua também. Porque ao fazer algo bom, seu cérebro registra e recompensa. A dopamina é liberada, o neurotransmissor do bem-estar, o mesmo que se ativa quando você alcança um objetivo, se apaixona ou sente uma alegria profunda. Mas nesse caso, o prazer não é passageiro, é um bem-estar duradouro, conectado com propósito, conexão e sentido de vida. Cada pequeno ato de bondade desencadeia uma corrente interna de reações positivas. O coração se expande, a mente relaxa. A química do cérebro se equilibra, e sem perceber, você entra em um estado de plenitude, de paz, de alinhamento consigo mesmo. Não são necessários grandes gestos. Às vezes, basta ouvir de verdade alguém que precisa. Segurar uma porta, dizer uma palavra gentil, ou simplesmente perguntar como você está de verdade. Aquilo que parece pequeno tem um impacto invisível, mas profundamente sentido. A bondade sincera tem outro poder, fortalece seus relacionamentos. E isso, em termos de saúde mental e emocional, é ouro. Está comprovado que pessoas que cultivam relações significativas, baseadas em apoio mútuo, respeito e empatia, apresentam menos ansiedade, menos depressão e mais resiliência. Porque quando você doa de coração, cria vínculos reais. E esses vínculos, mais cedo ou mais tarde, também vão sustentar você. Mas não se trata de dar para receber. Trata-se de dar porque você tem. Porque ao se conectar com sua parte mais humana, ao escolher ser luz em um mundo muitas vezes guiado pela indiferença ou pelo egoísmo, algo em você floresce. Você se reconhece como parte de algo maior. Você se sente útil, presente, valioso. E essa é uma sensação que não se compra, se cultiva. O estoicismo falava muito sobre servir aos outros, não como um ato moralista, mas como uma expressão de virtude. Marco Aurélio, um dos grandes nomes do estoicismo, mesmo sendo imperador, escrevia em seu diário: quando você acordar pela manhã, pense hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, mas elas não me afetarão, porque partilhamos a mesma natureza, e eu nasci para colaborar com elas, não para julgá-las. Essa é a essência da bondade estoica, dar, não porque o outro mereça, mas porque você escolhe viver com virtude. E se você pensar bem, cada ato de bondade é um ato de liberdade. Porque você escolhe responder com compaixão, em vez de reagir com dureza. Escolhe ver o outro como um ser humano, não como um obstáculo. Escolhe somar, em vez de reclamar. E isso te dá poder. O poder de criar impacto positivo onde estiver, independentemente do que acontece ao redor. Transforme isso em um hábito diário. Proponha-se a realizar pelo menos um ato de bondade consciente por dia.
Ajude alguém sem esperar nada em troca. Compartilhe um conselho útil. Agradeça com sinceridade. Sorria com presença. Ouça sem interromper. Ofereça uma solução. Cada um desses gestos enche seu sistema de dopamina, de satisfação real, de energia emocional. E se algum dia você se sentir desanimado, triste ou confuso, não se feche. Saia de si. Encontre alguém para ajudar. Porque quando você doa com a alma, sua dor se dissolve, sua visão se expande, seu coração se acalma. Às vezes, o que mais precisamos não é ser salvos por alguém, mas lembrar que também podemos ser um canal de luz para outro, e isso transforma você. Então, não subestime a bondade. Não aguarde para dias especiais. Não a reserve apenas para quem você gosta. Use-a como ferramenta, como remédio, como disciplina. Porque ser gentil não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. E cada ato que nasce do amor, do respeito e da empatia também eleva você. Quando você escolhe ajudar, você cresce. Quando escolhe doar, você cura. Quando escolhe ser luz, mesmo nos dias nublados, é aí que você mais brilha. Número 8. Substitua o hábito de pensar demais por agir com decisão. Pensar demais é como pedalar em uma bicicleta ergométrica. Você se cansa, transpira, sente que está se esforçando, mas continua no mesmo lugar. A mente gira em torno dos mesmos pontos, criando cenários que ainda não existem, problemas que talvez nunca aconteçam, consequências que só existem na imaginação. E enquanto isso, o tempo passa, as oportunidades esfriam e sua energia se desgasta, não pelo que acontece fora, mas pelo barulho que você ainda não sabe silenciar por dentro. Quando você pensa em excesso, começa a construir barreiras mentais entre você e a ação. Surgem as dúvidas. E se eu falhar? E se não for a hora certa? E se eu não estiver pronto? Cada "e se" adiciona uma camada de medo. Sua mente, que deveria te ajudar a avançar, torna-se seu maior obstáculo. Mas aqui está a chave: você não precisa ter tudo claro para começar. É ao começar que as coisas começam a clarear. A ação é o antídoto para o pensamento excessivo. Toda vez que você escolhe se mover, mesmo sem ter todas as respostas, está quebrando o ciclo da paralisia. Está treinando seu cérebro a se concentrar no agora, não em hipóteses. Você se leva do medo para a experiência, da preocupação para a resolução, da estagnação para o progresso. E você não precisa dar um passo gigante. Só um pequeno. Um que possa repetir. Um que te lembre que você não está preso. Que sempre há algo possível. Está pensando demais em enviar aquela mensagem? Envie. Está enrolando para começar um projeto? Escreva uma frase. Está angustiado com uma conversa difícil? Peça 5 minutos e comece. Porque a ação, por menor que seja, te devolve o poder. E quando você recupera o poder, os pensamentos negativos começam a perder a força. A mente precisa de direção. Se você não dá, ela se perde. Mas se você a ocupa com movimento, com foco, com decisões, ela se reorganiza. Por isso, sempre que se pegar naquela espiral de análise sem fim, pare e se pergunte: o que posso fazer agora para me aproximar do que quero? Não amanhã. Não quando eu estiver mais confiante. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Algo pequeno. Algo concreto. O estoicismo sempre ensinou que o controle está nas nossas ações, não nas ideias que temos sobre o futuro. Epicteto dizia com clareza: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Pensar demais é distorcer essa opinião. É imaginar problemas antes que eles existam. É viver num tempo que ainda não chegou. Os estoicos sabiam: a virtude está em agir com razão. E a razão se fortalece quando se expressa em ação, não em paralisia. Marco Aurélio também dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que é ser um homem bom. Seja Pare de pensar tanto e comece a viver. Pare de analisar cada passo e dê o primeiro. Pare de esperar a emoção certa para começar, e comece, para que a emoção certa apareça. A clareza vem depois do movimento, nunca antes.
Toda vez que você escolhe agir em vez de pensar demais, está treinando uma versão mais corajosa de si mesmo. Uma versão que confia, não porque tudo esteja garantido, mas porque sabe que sempre pode se adaptar. Uma versão que não precisa de certezas, só de intenção. Porque se você agir com propósito, sempre aprenderá algo. E esse aprendizado vale mais que qualquer plano perfeito que nunca sai do papel. Faça da ação seu refúgio quando a mente estiver sobrecarregada. Faça dos pequenos passos seus aliados, quando o caminho parecer grande demais. Lembre-se, avançar não é correr, avançar é se mover. É decidir não permanecer onde o medo quer te deixar. E se você fizer disso um hábito, se escolher agir todos os dias, mesmo pensando demais, então estará construindo uma mente mais forte, mais focada e mais livre. Porque pensar demais não se resolve pensando mais, se resolve fazendo mais. E cada ação que você toma é um voto de confiança em si mesmo. Então, não pense tanto. Faça, mesmo que a voz trema, mesmo que você não tenha certeza, mesmo que não seja perfeito, porque é no movimento que você encontrará aquilo que o pensamento não pode te dar: avanço, clareza e paz. Número 9. Foque em atividades que você ama para entrar em estado de fluxo. Existem momentos em que o tempo simplesmente desaparece, em que você esquece o mundo, as preocupações, o relógio, está tão imerso no que está fazendo, tão concentrado, tão conectado, que todo o resto se apaga. Esse estado tem nome: fluxo, e é um dos estados mentais mais poderosos que se pode experimentar. Não apenas porque te faz sentir vivo, presente e completo, mas porque transforma a forma como você enxerga seu dia, seu trabalho, sua vida. Entrar em estado de fluxo não é questão de sorte. É consequência natural de fazer algo que você realmente gosta, que te desafia na medida certa e que te envolve por completo. Pode ser escrever, pintar, resolver um problema, praticar um esporte, tocar música, cozinhar, programar, desenhar, construir, qualquer coisa que desperte sua atenção com prazer e propósito. E quando você entra nesse estado, sua mente se ajusta, sua energia se estabiliza, a dopamina aumenta. Você sente satisfação real, ao mesmo tempo em que avança, cresce, produz. Seu cérebro ama o fluxo. Nesse estado, ele libera substâncias associadas à motivação, à clareza mental e à sensação de realização. Mas há um detalhe: você não pode forçar o fluxo, precisa facilitar. E a melhor forma de fazer isso é criando espaços intencionais para atividades que realmente te dão prazer. Atividades que não são apenas obrigações, mas que te chamam por dentro, que te reconectam com você mesmo, que fazem o barulho de fora sumir e te trazem de volta ao agora. Para isso, é preciso se conhecer. Pergunte a si mesmo: o que eu faço que me faz perder a noção do tempo? Que atividade me deixa com uma sensação de plenitude? O que me faz sentir que estou exatamente onde devo estar, fazendo exatamente o que devo fazer? Essas perguntas são bússolas. Escute-as, e quando encontrar a resposta, reserve tempo para isso. Não deixe ao acaso. Faça disso parte da sua rotina, da sua vida, e não espere ser perfeito. O importante não é ser especialista naquilo que você ama fazer, mas se entregar com autenticidade. O importante é se perder para se encontrar. Que a atividade te absorva tanto que a mente pare de se preocupar com o futuro, de remoer o passado, e fique aqui, inteira, completa, presente. É aí que acontece a mágica. E quando o fluxo se torna hábito, algo em você muda. Você se torna mais produtivo sem esforço, mais feliz sem depender de fatores externos. Começa a experimentar um tipo de satisfação que não precisa de validação, nem de reconhecimento, porque vem de dentro, de ter estado, de fato, presente. O estoicismo, embora não usasse o termo estado de fluxo, ensinava que uma vida virtuosa se constrói quando a alma está alinhada com suas ações. Quando você faz algo que te conecta com sua natureza, com seu potencial, e faz isso com total atenção, está praticando o que os estoicos chamavam de arete, a excelência da alma. Para eles, viver bem não era uma teoria, era prática.
E essa prática se cultiva quando você faz o que ama, com disciplina, atenção plena e ausência de distrações. Faça do fluxo seu refúgio no meio do caos. Quando o mundo estiver barulhento, volte ao que você ama. Quando estiver confuso, entre naquela atividade que te acalma e te foca. Quando se sentir esgotado, procure aquele espaço onde sua alma se acende. Porque é ali, nesse instante de entrega total, que você lembra quem é e por que vale a pena continuar. A vida não é só sobre cumprir tarefas ou seguir rotinas. É também sobre encontrar aqueles momentos que te fazem sentir vivo. Sobre buscar esses espaços onde tudo se alinha. E se você conseguir construir uma vida onde o fluxo não seja exceção, mas hábito, então terá compreendido algo profundo, que a plenitude não está apenas na chegada, mas no processo, no agora, no fazer com sentido. Comece hoje. Não pense demais. Faça mais daquilo que te faz perder a noção do tempo, porque é nesse perder-se que muitas vezes a gente se encontra de verdade. Número 10. Conheça suas necessidades e não espere que os outros as supram. Uma das maiores causas do sofrimento emocional é esta: viver esperando que alguém preencha aquilo que você mesmo não está cuidando. Esperamos que os outros nos entendam, que nos validem, que nos salvem, que nos completem. E quando isso não acontece, nos sentimos vazios, confusos ou indignos. Mas o problema não é que os outros não estejam nos dando o que queremos. O problema é que esquecemos que nossas necessidades são, acima de tudo, nossa responsabilidade. Você não está quebrado, mas se sente incompleto, é porque ainda não aprendeu a identificar o que realmente precisa, nem a se dar isso com honestidade e constância. Às vezes achamos que precisamos de amor, quando na verdade, precisamos de autoestima. Acreditamos que precisamos de atenção, mas o que falta é conexão com nós mesmos. Nos convencemos de que alguém deveria nos fazer sentir plenos, quando na verdade não sabemos como nutrir nosso próprio mundo interior. Tudo começa com clareza. O que você realmente precisa, não o que deseja por impulso, nem o que disseram que deveria querer, mas o que de fato é necessário para você estar bem. Amor próprio, paz, espaço, movimento, expressão, propósito. Observe suas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Escreva, olhe para elas com sinceridade e pergunte-se: estou esperando que os outros supram isso por mim, ou estou fazendo algo concreto, com dignidade, para cuidar de mim mesmo? Isso não significa virar uma ilha ou negar o valor das relações. Significa não depender emocionalmente de ninguém para se sentir valioso, inteiro ou em paz. Significa construir uma base sólida dentro de si mesmo, da qual você compartilha, não implora. Quando você assume a responsabilidade por si com amor e respeito, para de transformar os relacionamentos em trocas. Você já não procura quem te conserte, está pronto para construir algo verdadeiro com alguém, a partir da sua própria completude. E suprir suas necessidades nem sempre exige grandes ações. Às vezes, é dar-se permissão para descansar quando está exausto, mesmo que ninguém valide isso. É impor limites mesmo que desagrade. É dizer a si mesmo palavras que nunca ouviu e se escutar com a paciência que nunca recebeu. É estar consigo com tanta presença e compaixão, que o barulho do mundo lá fora perde o poder sobre você. O estoicismo ensina isso de forma clara. Os estoicos acreditavam que o ser humano deve desenvolver sua autonomia interior, sua autossuficiência emocional, seu domínio pessoal, não porque rejeitem os outros, mas porque sabem que a verdadeira liberdade começa quando você para de esperar que o mundo te entregue aquilo que só você pode construir. Epicteto dizia: enquanto você continuar buscando fora o que só pode ser encontrado dentro, será um escravo. E ele tinha razão. A paz não chega quando tudo ao redor se encaixa. Ela chega quando você se encaixa em si mesmo. Quando é capaz de se olhar no espelho e dizer: hoje estou cuidando de mim, hoje estou me ouvindo, hoje estou agindo com respeito por quem eu sou. E esse tipo de atitude, essa consciência, muda tudo, porque você para de buscar amor a partir da carência, para de trabalhar movido por exigência vazia, para de se relacionar com medo de ficar só.
Você passa a fazer tudo isso a partir de uma base mais firme, mais plena, mais verdadeira. Faça o exercício. Com calma, escreva de que você precisa emocionalmente, o que tem faltado em nível físico e espiritual. Depois pergunte-se, o que posso fazer de concreto, ainda esta semana para suprir cada uma dessas necessidades? Talvez escrever um diário, voltar a se exercitar, dizer não a alguém, meditar em silêncio, ligar para alguém com quem você pode ser verdadeiro, ou simplesmente descansar, sem culpa. Tudo conta. E cada vez que fizer uma dessas pequenas ações, estará enviando uma mensagem clara à sua mente: estou aqui por mim, não vou me abandonar, não vou me ignorar, não vou mais esperar que alguém me salve, porque você já começou a se salvar. Quando você assume responsabilidade por si mesmo, sua energia muda. E quando sua energia muda, sua vida muda, porque você para de agir a partir da carência e começa a agir a partir da plenitude, da verdade, da liberdade. E isso, ninguém pode tirar de você. Número 11. Tome magnésio para reduzir o estresse e aumentar a dopamina. Sua mente pode estar esgotada sem que você perceba. Irritada, dispersa, ansiosa, não por algo que acontece do lado de fora, mas por algo que está faltando por dentro. E um desses elementos invisíveis, porém essenciais, é o magnésio. Sim, esse mineral que quase ninguém comenta, mas que o seu cérebro precisa todos os dias para funcionar bem, manter a calma, equilibrar a química interna, produzir dopamina e silenciar o ruído mental. O magnésio atua diretamente sobre o sistema nervoso central. É como uma chave que ativa os receptores de GABA, os responsáveis por acalmar a mente. Quando esses receptores funcionam corretamente, o cérebro entra em modo repouso, o cortisol, hormônio do estresse, diminui e o corpo começa a relaxar. Mas quando há deficiência de magnésio, ocorre o oposto: a mente acelera, o corpo se contrai e a ansiedade toma conta sem explicação aparente. E aqui está o ponto mais importante: a maioria das pessoas tem níveis baixos de magnésio e nem sabe disso. O estilo de vida moderno, com alimentação industrializada, estresse constante e noites mal dormidas, consome esse mineral diariamente. Por isso, quando você sente que não consegue pensar com clareza, que está sobrecarregado ou com um humor instável, muitas vezes o que você precisa não é mais esforço, é mais magnésio. Quer mais foco, mais disposição e menos ansiedade? Comece a olhar com mais atenção para a sua nutrição. O magnésio não é uma moda, é um regulador natural. Ele está presente em alimentos como espinafre, amêndoas, cacau puro, sementes de abóbora, abacate e leguminosas. Você pode começar incluindo mais desses alimentos no seu dia a dia. E se estiver passando por um período de muito estresse, pode considerar a suplementação de magnésio com orientação profissional. Não espere o corpo gritar. Escute quando ele ainda está sussurrando. Se você anda irritado, dormindo mal, com tensão muscular constante ou falta de motivação, provavelmente seu sistema nervoso está pedindo socorro. E o magnésio pode ser uma resposta simples, acessível e natural para recuperar o equilíbrio. A dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação e ao bem-estar, também precisa de um ambiente químico equilibrado para fluir. O magnésio contribui para a liberação natural e estável da dopamina, sem a necessidade de estímulos artificiais. É por isso que, ao corrigir os níveis de magnésio, tudo começa a melhorar: o humor, o foco, a vontade de se mover, criar e avançar. Você não está mudando quem é, está apenas devolvendo ao seu corpo o que ele precisa para funcionar como deveria. Sob a ótica do estoicismo, tudo isso faz total sentido. Os estoicos ensinavam que o corpo deve estar a serviço da virtude, da razão e do caráter. Eles não buscavam o prazer pelo prazer, buscavam o equilíbrio. Sabiam que cuidar do corpo era também uma forma de cuidar da alma. Porque não é possível ter clareza mental nem domínio emocional quando o corpo está inflamado ou sobrecarregado. Para eles, a temperança incluía a alimentação, descanso e o respeito pelos limites físicos.
Então, se você quer pensar melhor, se sentir melhor e viver com mais tranquilidade, comece por algo básico. Observe como está alimentando seu cérebro. Não se trata de uma solução mágica, mas de uma escolha consciente. Um hábito, uma disciplina silenciosa que, com o tempo, transforma seu estado interior. Faça do magnésio parte do seu ritual de bem-estar, não como uma obrigação, mas como um gesto de amor próprio. Acrescente sementes ao seu café da manhã, um punhado de oleaginosas no meio da tarde, uma xícara de cacau puro no fim do dia. São pequenos atos com grande impacto no seu equilíbrio, porque a paz mental nem sempre está num livro ou numa técnica sofisticada. Às vezes, está no que você decide comer, em como você respira e no quanto você escuta o que seu corpo realmente precisa. Cuide da sua química para cuidar da sua mente. E lembre-se, você não precisa viver acelerado, ansioso ou sem direção. É possível ensinar seu corpo a se acalmar e sua mente a voltar para o centro. Muitas vezes, tudo começa com algo tão simples quanto dar ao seu organismo o magnésio que ele tanto precisa. Número 12. A importância dos hábitos. O que você faz todos os dias importa muito mais do que aquilo que faz de vez em quando. Porque a sua vida não é moldada pelos seus desejos, nem pelos seus sonhos, nem sequer pelo que você sabe, mas sim pelo que você repete, dia após dia. Sem perceber, sua mente, seu corpo, sua energia, suas emoções, tudo está sendo esculpido pelos seus hábitos, mesmo que você não esteja consciente disso. E aí está o ponto central: se você não escolhe seus hábitos, eles acabam escolhendo por você. O cérebro funciona como uma máquina de eficiência. Ele ama automatizar comportamentos para economizar energia. Isso é ótimo se os hábitos que você repete te fortalecem. Mas se os hábitos te sabotam, esse mesmo poder vira um obstáculo silencioso. Pensamentos negativos repetidos viram crenças. Reações impulsivas viram traços de personalidade. Rotinas sem intenção viram estilo de vida. E chega um momento em que você já não sabe se está decidindo ou apenas repetindo. Por isso, mudar de vida começa por mudar seus hábitos. E você não precisa, nem deve, mudar tudo de uma vez. A mudança real e duradoura não nasce de explosões de motivação, mas de pequenas decisões conscientes, repetidas com consistência. Se quer começar a ler, leia uma página por dia. Se quer se alimentar melhor, troque uma única refeição. Se quer treinar, comece com 5 minutos diários. O que importa não é o quanto você faz, mas que você faça e repita. Porque a repetição cria o caminho, o trilho, o circuito mental que depois se torna automático. Hábitos positivos, quando bem integrados, deixam de parecer esforço. Eles se tornam parte de quem você é. Você não pensa se deve fazer, simplesmente faz. Porque sua identidade é construída através das ações que você repete. Você é aquilo que faz todos os dias. Se todos os dias você se critica com dureza, está treinando sua mente para duvidar de si. Mas se todos os dias escolhe cuidar de si mesmo, mesmo que só um pouco, está construindo respeito, segurança e direção. O estoicismo ensinava exatamente isso, a importância da constância. Os estoicos praticavam a autodisciplina, não por rigidez, mas por sabedoria. Sabiam que o caráter não se forma nos grandes momentos, mas sim naquilo que você faz quando ninguém está olhando. Sêneca dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E isso só se torna verdade quando você pratica todos os dias hábitos que te elevam, que te orientam, que te lembram da pessoa que você quer ser. Você não é os erros que cometeu, você é o que faz depois deles. E os hábitos são as melhores ferramentas para se reconstruir, porque não importa quantas vezes você falhou, importa que hoje você escolha recomeçar. Não importa se ontem você foi inconstante, importa que hoje você escolha persistir. Cada dia é uma nova chance de plantar um hábito que te aproxime da sua melhor versão. Torne isso simples. Escolha um único hábito que deseja cultivar. Escreva. Transforme-o numa ação minúscula.
Associe essa ação a um momento fixo do dia. Repita, repita, repita. E não busque resultados imediatos. Busque consistência. Porque as mudanças profundas não aparecem no começo, se sentem depois. Na forma como você pensa, como reage, como vive. E se um dia falhar, não se castigue. Volte. Recomece. Ajuste. O segredo não está em nunca errar, mas em nunca desistir. Cada repetição é um voto de confiança que você deposita em si mesmo. Cada vez que você escolhe um hábito que te fortalece, está dizendo: eu valho a pena, eu escolho, eu sou o construtor do meu caminho. A transformação que você busca não está em um único momento de inspiração, está no que você faz ao acordar, no que você faz quando ninguém está olhando, no que você escolhe repetir, mesmo quando não sente vontade. É isso que te molda, que te liberta, que te transforma. Lembre-se, seus hábitos são a arquitetura do seu futuro, e você é o arquiteto. Decida com intenção, repita com paciência, e sem perceber, você se tornará aquela pessoa que já não precisa de motivação para fazer o que deve, porque isso já faz parte de você. Porque agora, os seus hábitos trabalham a seu favor. Número 13. A maioria das preocupações são desnecessárias e consomem sua energia vital. Pense nisso por um momento, a maioria das coisas com as quais você se preocupa nunca vai acontecer. Estudos mostram que mais de 90% das preocupações são cenários que não se concretizam, situações do passado que não podem ser mudadas ou problemas que nem sequer importam tanto quanto imaginamos. E mesmo assim, elas ocupam espaço na sua mente, drenam energia do seu corpo e colocam peso no seu coração. Preocupar-se virou um hábito, um reflexo, uma reação automática diante do desconhecido. Mas só porque é automático, não significa que seja necessário. Quanta energia mental é desperdiçada todos os dias com suposições, pensamentos catastróficos, diálogos internos repetitivos que só reforçam o pior. E o mais cruel é que essa preocupação não te prepara, te paralisa, não te fortalece, te desgasta. Não te ajuda, te distrai. Cada vez que você se preocupa de forma inútil, está tirando força do que realmente importa, das decisões que precisa tomar, das ações que pode realizar, dos momentos presentes que está deixando passar. O problema não é sentir preocupação. O problema é se preocupar com tudo, o tempo todo, sem filtrar, sem questionar, sem soltar. É aí que entra o poder da consciência. Você pode treinar sua mente para perceber quando está entrando no ciclo da preocupação inútil. Pode parar e se perguntar: isso que me preocupa é real, atual e solucionável, ou é apenas um pensamento automático, uma antecipação infundada, uma repetição do que já passou? Essa simples pergunta pode te devolver o controle. Porque o que você não identifica te domina, mas aquilo que você observa pode transformar. Para deixar de lado o que não serve, é preciso aprender a estar aqui, não no e se amanhã, nem no porquê aquilo aconteceu, mas aqui, respirando, enxergando o que está ao seu alcance agora. Práticas como o mindfulness, a meditação ou simplesmente escrever seus pensamentos são ferramentas poderosas para interromper o ciclo da preocupação excessiva, porque elas te trazem de volta ao presente. E é apenas no presente que você pode agir, decidir, resolver. O estoicismo ensinava isso com clareza. Os estoicos não negavam as dificuldades da vida, mas treinavam a mente para não carregar o que era desnecessário. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos afeta, mas o que pensamos sobre o que acontece. E Marco Aurélio se lembrava: se está fora do seu controle, deixe ir. Essa prática de soltar o que não pode ser mudado é uma das formas mais libertadoras de viver. A energia que você gasta com o que não pode controlar poderia estar sendo usada para transformar o que está nas suas mãos. Mas isso exige disciplina, consciência, coragem. Coragem para perguntar: isso que me inquieta, está sob meu controle? Se a resposta for sim, então haja. Se for não, então solte. Mas não permaneça preso no meio do caminho, girando em torno do mesmo ponto, sem avançar e sem descansar. Faça do presente a sua casa.
Toda vez que sentir a preocupação crescer, volte a si, respire fundo, observe o que está à sua volta, agradeça o que está claro, foque no que você pode fazer agora, e verá, pouco a pouco a ansiedade se dissolver, como nuvens que desaparecem quando você para de soprá-las e permite que o vento as leve. Viver preocupado não é o mesmo que viver com responsabilidade, é viver com medo, e você merece mais. Você merece uma mente que trabalhe a seu favor, não contra você. Uma vida em que a paz exista mesmo quando tudo ainda não está resolvido. Porque a paz não nasce da ausência de problemas, nasce da decisão de não alimentar os que não existem. Hoje você pode mudar isso. Comece por observar, por filtrar, por soltar. Treine sua mente para se preocupar apenas com o que realmente importa. E descobrirá um espaço imenso dentro de si. Um espaço calmo, leve, focado, onde antes havia medo, agora haverá direção. Onde havia ruído, agora haverá clareza. Porque você aprendeu a usar sua mente como aliada, e não como inimiga. Número 14. Organize suas tarefas para gerar dopamina com cada conquista. Seu cérebro adora concluir coisas, literalmente. Cada vez que você termina uma tarefa, por menor que seja, ocorre uma liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer, da motivação e da satisfação. Não importa se foi apenas arrumar a cama ou enviar aquela mensagem que você vinha adiando. Para o seu cérebro, o importante é que você iniciou, agiu e finalizou. E esse fechamento gera um pequeno impulso químico que faz você se sentir bem, energizado e mais disposto a continuar. É por isso que o hábito de organizar tarefas em uma lista é tão poderoso. Não apenas traz clareza mental, mas transforma o seu dia numa sequência de pequenas vitórias que vão se somando. Ao escrever o que você precisa fazer, sua mente se liberta do peso de ter que lembrar. E ao riscar cada tarefa concluída, você treina seu cérebro a se sentir capaz, focado e produtivo. Não subestime a força de algo tão simples quanto escrever e riscar. Essa prática reforça seu sistema interno de recompensas e reduz a ansiedade. Porque quando a mente não enxerga progresso, ela se estressa. Mas quando percebe avanço, ainda que pequeno, ela se acalma, sente que está caminhando. E essa sensação de progresso é uma das chaves mais importantes para manter a motivação ao longo do tempo. O segredo está em manter tudo simples. Não se trata de encher o dia com 20 tarefas impossíveis, mas de construir uma lista realista, possível, concreta. Por exemplo, ler 5 páginas, beber um copo d'água, responder um e-mail importante, fazer 10 minutos de exercício. Tarefas pequenas específicas, mensuráveis. Porque cada vez que você conclui uma, é uma vitória química, uma dose de dopamina, um passo adiante rumo a uma mente mais focada. E quando esse hábito se torna parte da sua rotina, algo muda dentro de você. Você passa a confiar mais na sua capacidade de se organizar, torna-se mais proativo, mais disciplinado. E o melhor, sua energia começa a ser distribuída de forma mais equilibrada ao longo do dia, porque sua mente não está mais pulando de um pensamento a outro tentando lembrar o que esqueceu. Ela está centrada, presente, agindo e não apenas pensando. O estoicismo também valorizava essa atenção à ação concreta. Os estoicos sabiam que o controle da mente começa com o domínio das ações. Marco Aurélio repetia quase como um mantra: faça o que precisa ser feito, e faça bem. Não se trata de grandes discursos, mas de tarefas bem executadas. Porque cada ação feita com propósito fortalece o caráter, e cada tarefa concluída, mesmo que pequena, é uma afirmação silenciosa da sua autodisciplina. A ordem externa apoia a ordem interna, e quando sua mente se sente organizada, surge a calma. Por isso, todas as manhãs, ou na noite anterior, tire 5 minutos para escrever sua lista de tarefas. Não deixe apenas na cabeça. Anote. No papel, no caderno, num aplicativo. Mas que seja tangível. E cada vez que concluir algo, marque com um risco, um cheque, um X. Esse gesto simples é um reforço positivo dizendo: estou avançando. E sim, haverá dias em que você não concluirá tudo. Não tem problema. O mais importante não é fazer tudo perfeito, mas se manter em movimento.
O que importa é mostrar ao seu cérebro que você está assumindo o controle do seu tempo, escolhendo o que fazer e quando fazer, que você não está à mercê do caos, mas tem um plano. E só isso já é o bastante para liberar dopamina. Faça da organização uma ferramenta, não uma cobrança. Faça da lista um guia, não uma prisão. E transforme cada tarefa concluída numa celebração interna, porque você está treinando sua mente para seguir, terminar, focar. E com cada pequena conquista, você está construindo uma versão mais disciplinada, mais centrada e mais produtiva de si mesmo. Não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer o que importa, com intenção, com presença, com clareza. Porque quando você escolhe focar, organizar e agir, sua mente responde. E essa resposta é o que te leva, passo a passo, tarefa por tarefa, rumo à vida que você quer construir. Número 15. O ambiente e os relacionamentos sociais influenciam diretamente na disciplina e na motivação. O seu ambiente molda a sua mente mais do que você imagina. O espaço onde você vive, as pessoas com quem convive, a energia ao seu redor todos os dias, tudo isso influencia diretamente sua disciplina, seu foco e sua motivação. E muitas vezes, o problema não é falta de força de vontade, é tentar manter a ordem no meio do caos. É como tentar se concentrar no meio de uma tempestade, talvez consiga por um tempo, mas cedo ou tarde, você se esgota. Quando o ambiente está desorganizado, a mente sente. O excesso de estímulos visuais, o barulho, a bagunça, a ausência de estrutura, tudo isso sobrecarrega o cérebro. Ele gasta energia tentando processar tudo ao redor e sobra menos para tomar boas decisões, manter o foco ou sustentar a disciplina. A desordem externa vira desordem interna. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você organiza o seu espaço, também organiza a sua mente. Comece pelo ambiente físico. Não precisa ser perfeito, precisa ser funcional. Uma mesa limpa, um quarto arejado, um canto sem telas quando quiser pensar. Faça com que seu ambiente trabalhe a seu favor, não contra você. Elimine distrações visíveis. Crie zonas com propósito. Este espaço é para ler, aquele para trabalhar, aquele outro para descansar. Sua mente precisa desses limites para saber quando acelerar e quando desacelerar. Mas não se trata apenas do ambiente físico. Seus relacionamentos também fazem parte do seu ambiente e muitas vezes têm um impacto ainda maior. As pessoas com quem você convive, conversa, divide tempo, todas elas deixam marcas em você. Se você está cercado de queixas, desculpas, pessoas que ridicularizam o esforço ou zombam dos seus objetivos, isso vai afetar sua motivação. Não porque você pense como elas, mas porque seu cérebro ativa as chamadas neurônios espelho, células que imitam os comportamentos que observa com frequência. Por outro lado, se você se cerca de pessoas comprometidas, que levantam cedo, se exercitam, leem, escolhem bem suas palavras, algo em você também se ativa. Você se eleva ao nível do ambiente. Por isso, escolher com quem você se relaciona não é egoísmo, é estratégia. Não se trata de rejeitar quem é diferente, mas de limitar o tempo em ambientes que te drenam, te distraem ou te puxam para hábitos que você está tentando deixar para trás. O estoicismo falava sobre isso com total clareza. Os estoicos sabiam que não podemos controlar tudo o que acontece fora, mas podemos escolher como vivemos por dentro e com quem caminhamos. Sêneca dizia: frequente aqueles que possam te tornar melhor e receba aqueles que você possa melhorar. Não é isolamento, é discernimento. É proteger o que entra no seu espaço mental, emocional e físico. Faça a si mesmo esta pergunta com sinceridade: meu ambiente me ajuda a crescer ou me trava? Meu espaço me permite foco ou me dispersa? As pessoas que mais vejo me inspiram ou me esgotam? E se algo estiver desalinhado, comece por pequenos ajustes. Mude um hábito no seu quarto. Mude uma conversa. Mude de lugar se for preciso. Busque ambientes onde você possa ser a sua melhor versão, não onde tenha que escondê-la. E se não puder mudar tudo agora, crie um núcleo dentro de si.
Um lugar mental onde você sabe quem é, o que quer, o que está construindo. Proteja esse espaço com limites, com rotinas, com decisões conscientes. Porque se você não projetar o seu ambiente, o ambiente vai projetar você. Cerque-se de disciplina e ela vai te contagiar. Cerque-se de foco e ele se tornará natural. Cerque-se de inspiração e verá sua mente se expandir. Você não precisa fazer tudo sozinho. Só precisa estar rodeado do que te lembre, todos os dias, que sim você pode, que sim vale a pena, que sim você está avançando. Quando seu ambiente te apoia, quando seu espaço está limpo, quando seu círculo te impulsiona, a disciplina deixa de ser um esforço. Vira ritmo, vira fluxo, vira consequência natural de ter criado, aos poucos, o terreno certo para crescer. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você há um verdadeiro compromisso com a mudança. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque está pronto para transformar sua mente, sua energia e sua vida. Então, se você realmente está decidido a começar essa jornada, escreva agora mesmo nos comentários: hoje escolho mudar meus pensamentos. Sou estoico. Que isso fique registrado, não apenas no vídeo, mas no seu subconsciente. Porque toda vez que você repete, reforça sua identidade, seu propósito e seu poder. E lembre-se, mudar sua mente não é algo que se fala, é algo que se treina, dia após dia, pensamento após pensamento, ação após ação. Nos vemos no próximo passo.